Olá pessoal, vamos gravar mais um vídeo para o curso de Cálculo 3, dando continuidade àquele anterior, onde nós falamos das EDOs lineares homogêneas de ordem superior. Focamos lá nas equações de segunda ordem, vamos continuar focando nas equações de segunda ordem nesse vídeo também, só que agora nós vamos focar ainda mais. Nós vamos tratar das EDOs de segunda ordem lineares homogêneas com coeficientes constantes. Nós vamos ver que, nesse caso, é sempre possível encontrar um conjunto fundamental de soluções para a EDO dada. Nós vamos ver como calcular esse conjunto fundamental de soluções. Vamos ver que, no fim das contas, nós vamos trocar o problema de resolver uma EDO por um problema de resolver uma equação de segundo grau, certo? Uma equaçãozinha polinomial do segundo grau. Então, vamos lá. Como eu disse, nós vamos considerar as equações de segunda ordem, lineares e homogêneas, com coeficientes constantes. Então, ao invés de aparecer aqui A de t, B de t, C de t, A, B e C são constantes reais, bem? Onde A é uma constante diferente de zero para garantir que essa equação seja uma equação de segunda ordem. Então, veja, embora essas equações sejam bastante simples no universo das equações diferenciais, elas aparecem em problemas bastante importantes, tá? Da modelagem matemática. Então, problemas, por exemplo, oscilações, sistemas oscilatórios, circuitos elétricos, acabam sendo modelados por equações desse tipo. Bem, a gente vai ver isso quando nós formos falar das aplicações das EDOs de segunda ordem com coeficientes constantes, lineares com coeficientes constantes. Bom, qual é o nosso objetivo nesse vídeo? Nosso objetivo nesse vídeo é ver como determinar as soluções dessas equações a coeficientes constantes. Tudo bem? Então, eu vou recuperar um exemplo do vídeo anterior. Nós resolvemos essa equação... Resolvemos não. Nós vimos que essa equaçãozinha admitia como conjunto fundamental de soluções o par de funções y1 de t igual a exponencial de t e y2 de t igual a exponencial de 2t. Se você não assistiu o vídeo anterior, é só você testar, verificar que essas equações, essas funções efetivamente satisfazem essa equação, e para testar se é um conjunto fundamental de soluções, você precisa calcular o Wronskiano desse par de funções, tá? Então, ou então você assiste o vídeo anterior. Bom, mas vamos lá. Já que essa EDO, uma EDO de coeficientes constantes, admitiu soluções de tipo exponencial, exponencial de t, exponencial de 2t, eu posso me perguntar se, de maneira geral, aquela EDO de segunda ordem linear com coeficientes constantes também admite, tá? Então, eu vou investigar quando essa função é solução daquela EDO. Quem é R? R é um parâmetro aqui a ser determinado, tá certo? Nós queremos saber, será que existe um R tal que essa função seja a solução daquela EDO? E aí, o que nós precisamos fazer para saber se a função é ou não solução da EDO? Calculo as derivadas primeira e segunda e substituo lá na equação. Então, olha só, calculando a derivada primeira, eu vou ter R exponencial de RT. Calculando a derivada segunda, eu vou ter R ao quadrado exponencial de RT, porque era R, baixou mais um, R ao quadrado. E aí, se eu fizer a substituição no membro esquerdo da equação, então eu tenho a equação AY, duas linhas, mais BY, linha, mais CY, substituindo essas expressões, o que nós temos é AR ao quadrado vezes a exponencial de RT, mais BR ao quadrado exponencial de RT, mais C exponencial de RT. Posso colocar exponencial em evidência. E aí, para que y seja a solução da EDO, é necessário que essa combinação seja igual a zero. Certo? Y é a solução da EDO se essa combinação for igual a zero. Mas eu já vi aqui em cima que essa combinação é igual a esse produto aqui. Vamos olhar então, esse produto precisa ser igual a zero para que y seja a solução. Opa, então peraí. Para esse produto ser igual a zero, como essa exponencial é diferente de zero sempre, a única situação em que isso daqui vai se anular é se AR ao quadrado mais BR mais C for igual a zero. Lembra que eu falei agora há pouco que a EDO ia ser resolvida a partir das soluções de uma equação do segundo grau?
Essa daqui é a equação do segundo grau. Ela é chamada equação característica da EDO. Mas a história do nome característica, um pouquinho mais à frente, vocês vão entender melhor. Eu vou falar disso para vocês num dos próximos tópicos do curso. Mas note que essa equação, ela é uma equação do segundo grau, nesse parâmetro R, que nós estamos querendo determinar, mas os coeficientes dessa equação são quem? De onde vieram? Os coeficientes dessa equação vieram aqui, ó, da EDO. A é o coeficiente da derivada segunda, aparece no R ao quadrado. B é o coeficiente da derivada primeira, aparece no R. C é o coeficiente de y, aparece como termo independente da equação característica. Então, A, B e C são os coeficientes da EDO, e também serão os coeficientes da equação característica, do polinômio quadrático, da equação quadrática característica, certo? Veja então, pessoal, o que essa equação, o que essa equivalência aqui está dizendo. A função y de t é solução da EDO se e somente se R for raiz dessa equação. Uma equação do segundo grau, nós sabemos o seguinte. Se nós estivermos pensando apenas em raízes reais, nós temos três possibilidades. Ou ela tem duas raízes reais distintas, ou ela tem uma única raiz real, ou ela não tem raiz real. Se, por outro lado, nós admitirmos raízes complexas para essa equação do segundo grau, aí, então, eu sempre tenho raiz dessa equação. Significa dizer, então, nesse caso, admitindo as raízes complexas, que sempre vamos ter a solução y de t igual a exponencial de rt. Mais do que isso, as soluções dessa EDO vão ser sempre desse tipo ou combinações lineares de funções desse tipo. Okay? Então, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha nos exemplos aqui, para a gente ilustrar as três situações que eu mencionei agora há pouco. Para a EDO y duas linhas menos y menos 2y igual a zero, a equação característica é qual é o coeficiente da derivada segunda? 1. Qual é o coeficiente da derivada primeira? Menos 1. Qual é o coeficiente do y? Menos 2. Então, a equação característica é r ao quadrado menos r menos 2 igual a zero. Daí, as raízes da equação característica são R1 e R2. E são essas raízes da equação característica que vão definir as soluções do tipo exponencial daquela EDO. Então, eu tenho y1 igual a exponencial de R1, ou seja, exponencial de menos t, e y2 igual a exponencial de 2t, exponencial de R2t, que é igual a 2. Então, aqui eu tenho uma situação onde o discriminante dessa equação, o delta dessa equação, é maior do que zero. Duas raízes reais distintas. Quando o delta da equação característica é igual a zero, como é o caso nessa segunda situação, eu tenho uma única raiz real. E aí, então, eu vou ter uma única função do tipo exponencial. Aí já começo a ter problemas. Então, y duas linhas mais 2y' mais y igual a zero. Essa EDO admite como equação característica r ao quadrado mais 2r mais 1. Isso é um produto notável, r mais 1 ao quadrado, por isso aqui está errado. A única raiz aqui é menos 1. Tá? Depois eu vou corrigir isso. Então, aqui a raiz é menos 1 e a solução é exponencial de menos t. Depois eu faço essa correção. Antes de disponibilizar esse material para vocês, eu faço a correção aqui. E o terceiro caso, como eu mencionei, a equação característica da EDO vai admitir raízes complexas. Então, eu tenho aqui y duas linhas mais 2y' mais 2y igual a zero. A equação do segundo grau é essa daqui. Nós vamos ter, nesse caso, um delta igual a menos 4. Tá? Fazendo a continha, nós vamos ver, então, que nós temos duas raízes complexas, R1 igual a menos 1 menos i, e R2 igual a menos 1 mais i. E aí, então, eu tenho aqui uma solução, ou soluções exponenciais, que não são nada familiares para a gente, porque são funções, além de ser funções exponenciais, são exponenciais complexas. Então, nós vamos ter que aprender a lidar com essa situação aqui. Tudo bem?
Então, vamos lá. Por que é importante termos duas soluções, gente? Duas soluções, como tivemos aqui e como tivemos aqui. Porque quando você tem duas soluções, você pode pensar se esse par de funções é um conjunto fundamental de soluções para a sua EDO. E aí, uma vez que você tenha um conjunto fundamental de soluções, você vai ganhar a solução geral da EDO. Certo? Você vai ganhar a solução geral da EDO, porque ela vai se escrever como uma combinação linear desse par de soluções fundamentais. Então, vamos lá. Vamos considerar a equação que nós estamos tratando, a equação geral de segunda ordem, com coeficientes constantes, e vamos admitir que b ao quadrado menos 4ac é maior do que zero, ou seja, o delta é maior do que zero. Tenho, então, nessa situação, duas raízes reais distintas. Tenho duas raízes R1 e R2 diferentes. Tudo bem? Então, cada uma dessas raízes vai produzir para mim uma solução exponencial. y1 igual a exponencial de R1t e y2 igual a exponencial de R2t. São duas soluções distintas, porque R1 e R2 são distintas, então são duas soluções distintas. Mais do que isso, nós podemos calcular o Wronskiano desse par de funções. E aí o Wronskiano desse par de funções vai ser igual a R2 menos R1 vezes a exponencial de R1 mais R2t. Só calcular aqui, ó, primeira função, a derivada dela, segunda função, a derivada dela. Na hora que você multiplica, fica R2 aqui, vezes a exponencial de R1t mais R2t. Menos R1, vezes a exponencial de R2 mais R1. Na hora que você multiplica essas exponenciais, soma os expoentes. Então tá aqui. Só que esse Wronskiano é sempre diferente de zero. Porque a exponencial é sempre diferente de zero, e uma vez que o discriminante é positivo, as raízes são distintas, então R2 menos R1 também é diferente de zero. Então esse produto é sempre diferente de zero. Dessa maneira, pessoal, veja, pega a equação, olha para a equação característica. A equação característica tem duas raízes reais distintas. Você então encontra um par de soluções fundamentais para essa EDO. E uma vez que você tem o par de soluções fundamentais para essa EDO, você tem a solução geral da EDO dada como uma combinação linear desse par de funções. Dessa maneira, para as EDOs lineares de segunda ordem homogêneas com coeficientes constantes, quando você tem duas raízes distintas para a equação característica, está aqui a solução geral da sua equação. Então, toda a solução da equação é dada como uma combinação desse tipo para constantes C1 e C2 arbitrárias. Tudo bem? Então, veja, é muito simples. Você pega uma equação como essa daqui, calculou as raízes, R1 e R2, achou as soluções fundamentais. Dessas soluções fundamentais, você faz a combinação linear para obter a solução geral da EDO. Bem? Não vou nem resolver exemplo desse caso, não. Vou passar para o segundo caso importante, que é o caso em que, ao invés de ter duas raízes reais, nós temos apenas uma raiz real. Quando você tem apenas uma raiz real, essa raiz real é dada por menos b sobre 2a. Afinal de contas, o delta é igual a zero, então as raízes vão ser menos b sobre 2a. E aí, então, você tem uma única solução do tipo exponencial. Se você tem uma única solução, você não pode escrever a solução geral da EDO, porque a solução geral da EDO de segunda ordem depende de dois parâmetros. Você precisa de uma segunda função. O que você vai fazer, então? Vamos tentar encontrar uma segunda função. E a maneira como nós vamos fazer isso é por uma técnica chamada de redução de ordem. Essa técnica não se aplica apenas a essa situação. No livro do professor Reginaldo, vocês podem encontrar a dedução geral da técnica de redução de ordem. Eu optei aqui por fazer diretamente para as equações com coeficientes constantes, mas lá vocês encontram a dedução geral, e isso pode ser aplicado em outras equações. Inclusive, eu vou pedir que vocês façam alguns exercícios que vocês vão ter que aplicar essa técnica para outros tipos de equações. Bem, no que consiste essa técnica de redução de ordem? Eu vou supor que eu já conheço uma solução, já conheço y1. Então, a técnica de redução de ordem sempre funciona assim. Dada uma solução, eu quero encontrar uma segunda. Como é que eu vou encontrar essa segunda solução? Eu vou supor que existe uma função u de t, de forma que u de t vezes y1 também seja a solução da EDO.
E aí a minha pergunta é, será que existe essa UDT? Eu estou supondo que ela existe, mas será que ela existe? Bem, o que é que eu faço então? A mesma coisa que eu fiz agora há pouco. Eu pego, calculo as derivadas dessa função y2, calculo as derivadas, e substituo na EDO. E aí eu vou tentar ver o que acontece com essa função u, para saber se ela existe ou não, tá? Aqui eu tenho um produtozinho de duas funções, u pela exponencial. Calculando a derivada primeira de u de y2, desculpa, eu vou ter u' mais r1, u vezes a exponencial de r1t. Calculando a derivada segunda, eu tenho essa expressão aqui, certo? Uma expressãozinha grande, não vou nem falar. E aí, então, eu pego essas expressões de y2, de y2' e de y2 duas linhas e substituo aqui na EDO. Ó, a vezes a derivada segunda, mais b vezes a derivada primeira, mais c vezes a própria função y2, certo? Estou falando aqui da função y2. A exponencial é sempre diferente de zero e ela é um fator comum a essas três parcelas. Posso, então, simplificar. Tirei a exponencial aqui. E aí eu vou fazer um agrupamento esperto do que sobrou. Olha, joga fora essa exponencial, sobra só essas expressões aqui, não é isso? Então, olha bem, essas duas primeiras parcelas eu não vou mexer com elas. Tá aqui, ó, a vezes essas duas primeiras parcelas. Essa parcela aqui, eu vou jogar ela lá para trás. A R1 ao quadrado. A R1 ao quadrado vezes U. Certo? A R1 ao quadrado vezes U. Essa parcela B vezes U' vezes está aqui. Sobrou ainda B vezes R1 vezes U. Está aqui, ó. B vezes R1 vezes U. E sobrou também C vezes U. Então, olha só, gente. A minha expressão aqui de cima pode ser rearranjada dessa forma. E por que esse rearranjo? Porque R1, qual é a condição sobre ela? R1 é raiz da equação do segundo grau. Se R1 é raiz da equação do segundo grau, essa soma aqui é igual a zero. Então, essa parcela aqui morre, certo? E a ideia da redução de ordem acontece aqui agora. Como você eliminou esse U, uma mudança de variável permite você transformar essa EDO de segunda ordem numa EDO de primeira ordem separável. E aí você, então, resolve a EDO de primeira ordem separável e depois desfaz a substituição para encontrar a U. Mas no nosso caso é ainda mais simples, porque veja só, R1 é raiz dessa equação, mas é a única raiz dessa equação dada por menos B sobre 2A. Quanto é que vale essa somazinha aqui, então? Fica 2A vezes R1 mais B, não é isso? Então fica 2A que multiplica menos B sobre 2A mais B. O 2A é simplificado, menos B mais B igual a zero. Então essa parcela aqui também é igual a zero. Note, isso só vale para esse caso específico que nós estamos tratando aqui. No caso geral, isso daqui não necessariamente se anula, no caso de uma outra equação, certo? Então, se A vezes U duas linhas é igual a zero, porque isso daqui é zero, então A U duas linhas é igual a zero, significa que U duas linhas é igual a zero, porque A é diferente de zero, e, portanto, U de T é uma função linear, K1T mais K2. Como eu estou procurando uma função qualquer aqui, eu posso escolher, nesse caso, as constantes K1 igual a 1 e K2 igual a 0 e pegar a mais simples das funções U de T. E a mais simples das funções U de T é quando você escolhe K1 igual a 1, K2 igual a 0. Você fica com U de T igual a T. Veja então, gente, que agora, com essa continha que nós fizemos, nós conseguimos encontrar uma função U de T tal que essa função y2 aqui, ó, seja a solução da EDO. A solução y2, então, é t vezes y1. T vezes a exponencial de R1t. Então, achei a raiz da equação, a raiz é única. Ela vai me produzir a solução y1, que está aqui. Como é que eu obtenho a solução y2? Preciso fazer todo esse processo? Não, não preciso. A solução y2, nesse caso, vai ser sempre dada por t vezes R1t. Tá? T vezes a exponencial de R1t. São as duas soluções da EDO. Então, agora tem duas soluções da EDO. E aí eu vou deixar um exercíciozinho para vocês, que é fazer o cálculo do Wronskiano desse par de funções e verificar que o Wronskiano desse par de funções é igual à exponencial de 2RT.
e que, portanto, é sempre diferente de zero. E sendo assim, o par de soluções y1 e y2 forma um conjunto fundamental de soluções para EDO e, mais do que isso, ou complementarmente a isso, a solução geral da EDO vai ser dada por y de t igual a C1 vezes a exponencial de R1t mais C2t vezes a exponencial de R1t. Ok? Então, nós resolvemos até agora duas situações. A situação em que a equação tinha duas raízes distintas, reais, que é a mais simples, e a situação em que você tinha uma raiz real. Aí nós precisamos usar uma redução de ordem para encontrar a segunda solução fundamental para a nossa EDO, tá? Y1 e Y2. Para terminar, só um exemplo aqui, ó, vamos resolver esse pequeno PVI, tá bom? Eu tenho y duas linhas menos 4y' mais 4 igual a 0, com as condições iniciais y de 0 igual a 1, e y' de 0 igual a 1 também, tá bom? A equação característica dessa EDO vai ser r ao quadrado menos 4r mais 4. Isso é um produto notável, é r menos 2 ao quadrado. R menos 2 ao quadrado possui uma única raiz, que é R igual a 2. E aí, então, a primeira das soluções fundamentais é a função y1 de t igual a exponencial de 2t. Qual é a segunda solução fundamental? A segunda solução fundamental é t vezes a exponencial de 2t. E dito isso, a solução geral da EDO vai ser a combinação linear dessas duas funções. C1 exponencial de 2t, mais C2t exponencial de 2t. Tá? Já estou calculando a derivada dessa função, porque eu vou precisar dela para impor essa condição inicial, certo? Então, y' de t igual a 2c1 exponencial de 2t, mais C2 que multiplica 1 mais 2t exponencial de 2t. Joia? Agora, então, impondo a condição inicial, y de 0 igual a 1. Y de 0 igual a 1, isso daqui vai dar C1, e aqui vai dar 0, porque vai ficar C2 vezes 0. Então, C1 igual a 1. Impondo a condição inicial na derivada, y' de 0 vai ser igual a 1 também. Então, aqui vai dar 2C1, e aqui vai dar C2. 2C1 mais C2 igual a 1, certo? Isso, então, vai me dar C1 igual a 1 e C2 igual a menos 1. E aí, então, a solução do problema de valor inicial é y de t igual a exponencial de 2t menos t exponencial de 2t. C1 e C2 calculados aqui. Ok? Então é isso, gente. No próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, eu vou tratar o último caso que resta, que é a situação em que a raiz da equação característica, as raízes da equação característica são complexas e conjugadas. Então, vamos dar uma olhadinha sobre números complexos também, para a gente entender um pouquinho melhor essas coisas, ou relembrar um pouco essas coisas. Tá? Mas então nós vamos ter duas raízes complexas. Nós vamos ver que mesmo tendo raízes complexas, é possível encontrar um conjunto fundamental de soluções para EDO formado por funções reais. Joia? Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Um abraço a todo mundo e bons estudos.